Beleza, então, primeiro passo que nós devemos fazer antes de remover a tampa é drenar o óleo, certo? Vamos drenar o óleo. Então, vamos aqui embaixo. Esse caso aqui é uma 12. Ó, o camarada apertou isso aqui de uma forma exagerada. Não precisa de toda, vamos dizer assim, de toda essa ignorância, certo? Então, porque se apertar demais esse bujão, vai acontecer, como a gente disse, vai cuspir aqui a rosca, vai se danificar e o parafuso não vai mais pegar aperto e vai ser necessário fazer a retirada do motor completo da motocicleta para poder fazer uma outra rosca, certo? Então esse parafuso aqui em particular, ele está saindo até um pouco pesado. Isso deve ser por causa já da deformação dos filetes da rosca aqui da carcaça. Então vamos deixar aqui o óleo escorrendo, certo? Deixa o bujão aqui fora, bujão, o parafuso, né? Vai ter a mesma função. Então vamos aguardar a drenagem de todo o óleo. Uma coisa importante que devemos observar, principalmente aqui na frente do motor, aqui, olha, vai ter uma grande quantidade de areia. Aqui embaixo também, a maioria das motos, quando o proprietário não tem zelo, ele só se preocupa em fazer a limpeza aqui da parte externa, da parte estética. Mas aqui na frente, principalmente, onde a roda dianteira joga as impurezas para o motor, aqui cria uma camada de impurezas. Então, o que pode acontecer com o acúmulo de impurezas aqui nessa região do motor? Nós sabemos que esse motor ele é refrigerado a ar, certo? Então, ele vai depender da corrente de ar para fazer o arrefecimento. Com essa areia ou impureza, vai ser mais difícil do motor ser arrefecido. Isto é, o motor ele pode aquecer um pouco a mais por apenas essa quantidade de areia. Isso aqui ainda está, vamos dizer assim, coisa mínima, certo? Às vezes a gente pega e a gente consegue tirar com o dedo assim uma quantidade imensa de lama. E outro detalhe, quando você for fazer a troca da embreagem, certo? De qualquer moto, você nunca deve utilizar este óleo, melhor dizendo, você nunca deve reutilizar este óleo. Ainda que o seu cliente ele fale para você que o óleo foi trocado no mesmo dia. Por quê? Justamente por causa dessas impurezas que existem aqui no motor. No momento que eu tirei o bujão aqui de baixo, já caiu areia para dentro do óleo. Então, toda vez que você for fazer essa substituição, a remoção dessa tampa para fazer alguma manutenção, troca-se o óleo. E outra coisa importante também que você nunca deve fazer, como eu já vi em muitos casos, é pegar a motocicleta, deitar ela de lado, né? Vai deitar a motocicleta de lado, para quê? Para o camarada não drenar o óleo. Eles deitam a motocicleta de lado e fazem a manutenção na moto com a motocicleta deitada. Certo? Isso aí não é coisa profissional, para começar. Tá certo? Então, fica ligado nessas dicas, que, como eu falei no vídeo passado, como essa daqui é uma motocicleta usada, certo? Eu não lembro aqui a quilometragem dela, mas nos próximos vídeos eu irei falar, que eu vou dar uma observada ali no painel. Então, o grande diferencial é que nós iremos aprender muitas e muitas outras coisas mais com o motor já usado, porque ele já vai apresentar níveis de desgaste, certo? Então, em todos esses componentes, nós vamos começar pela embreagem. Eu vou apresentar para você a diferença, né, quando é novo e quando já é usado, e o que acontece quando a motocicleta está usada, quais são os desgastes que vão acontecendo, as marcas de como o motociclista, o dono da moto, ele conduz a sua moto, certo? Então, algumas marcações aqui no motor,
essas marcações, elas demonstram como a motocicleta é usada. Beleza, então aqui já drenou, olha, quase toda a quantidade de óleo. Outro detalhe, quando você for fazer essa troca, assim quando o cliente chegar com a moto, caso o motor ele esteja quente, você aproveita e já deixa o óleo sendo drenado, porque quando o óleo está quente, a sua viscosidade está menor. Então fica muito mais fácil a quantidade total de óleo no motor, quantidade total não, assim vai ficar uma película, né? A maior quantidade possível ela saia, certo? Então, você vai aproveitar para deixar o óleo escorrendo, enquanto o motor vai esfriar, para você poder fazer a desmontagem da tampa de embreagem. Você nunca deve trabalhar com um motor, qualquer parte que seja, com ele quente, certo? Você não pode fazer isso. E ainda, que eu também já vi muitas vezes as pessoas fazerem, é quando o motor está quente, o camarada pegar um balde de água ou então uma mangueira e jogar no motor para ele esfriar. Isso também você nunca deve fazer, porque isso pode trazer uma trinca de imediato em qualquer parte do motor, principalmente no cabeçote dessas CB300, tá ok? É a mesma coisa que você pegar um prato, se você puder fazer esse experimento você faça na sua casa. Você pega um prato, aquece ele dentro de uma panela. Quando você jogar dentro da água, ele vai sofrer um choque térmico. Claro, numa água mais fria, né? Uma água fria. Você vai jogar esse prato dentro dessa água gelada, vamos dizer assim. Então, o prato ele vai trincar. Porque essa refrigeração ela vai tender a ser tão forçada, isto é, o motor está numa temperatura, vamos imaginar, de 80 graus. E ele vai, com esse banho de água gelada, vamos dizer dessa forma, ele vai tender a sair em poucos segundos da temperatura de 80 graus, vamos dizer, para a temperatura ambiente, para 26 graus. Então, os átomos que estão constituindo toda essa matéria, eles não vão ter essa velocidade de arrefecimento, com isso causando trincas no motor, qualquer motor que seja de 125, seja de 100, 125, 150, 200, 250, 300, qualquer motor, principalmente esses motores que são refrigerados a ar, tá certo? Então, tá pingando aqui o óleo, tá na gota, certo? Então, eu acabei explicando muita coisa quando o óleo aqui estava sendo drenado, mas é isso realmente que eu quero que você aprenda, tá certo? Então, para o mecânico ser profissional, saca só, para o mecânico ele ser profissional, ele não basta apenas ser um desmontador de peças, apenas fazer retirada de parafuso e retirada de peça e encaixe de parafusos, aperto de parafuso e encaixes de peças. Não, você tem que saber esses conhecimentos que eu estou passando para você, para que você seja um diferencial no mercado. É como eu sempre falo, quanto mais nós estudarmos, mais nós estaremos à frente de muitos. Então, seja o diferencial, tá certo? Agora vamos passar para a desmontagem da tampa lateral. Beleza, então o primeiro passo vamos retirar esse filtro de óleo. Observa que eu tentei soltar aqui o parafuso e está muito apertado, certo? Então vamos colocar aqui na bandeja. Depois nós vamos lavar todas essas peças para montar um motor 100% limpo. Então esses dois parafusos eles vão dar acesso ao filtro de óleo, certo? Você faz esse movimento que eu fiz aqui. Tá aqui, certo? Você não vai meter chave de fenda, que algumas pessoas metem chave de fenda para não tirar a tampa.
Então você vai girar aqui, certo? E automaticamente ele vai soltar. Aqui dentro nós temos essa tampa com este anel de vedação. O anel de vedação ele vai ter a função de evitar o vazamento de óleo. Qualquer anel de vedação. E aqui dentro nós temos o filtro, certo? Temos o filtro de óleo. Tá certo? Este daqui é o filtro de óleo. Ok. Agora, tem aqui dentro também, ó, uma mola, que é justamente a mola para dar pressão no filtro, para ele não ficar aqui dentro solto, certo? Para ele ficar sob pressão. E esse retentor, você observa que aqui tem uma parte de borracha. Esse retentor ele vai vedar quando a tampa for montada. Aqui, tá ok? Então, isso aqui são dicas que você deve saber. Beleza, agora vamos retirar as tubulações do radiador de óleo. Essas tubulações que vão dar acesso ao radiador de óleo. Na hora da montagem nós vamos ver com mais detalhe. O radiador de óleo ele vai ter a função de fazer o arrefecimento deste óleo. Tanto o motor, ele vai ter um percentual de arrefecimento deste óleo, certo? E como esses motores a partir de 300 cilindradas, eles vão causar uma elevada temperatura, então simplesmente o ar que vai passar no motor, ele não vai ser necessário para refrigerar ele por completo. É por isso que existe este radiador de óleo, certo? O radiador de óleo fica aqui na frente justamente para se encontrar contra o vento. Então a gente remove aqui, é só puxar. Aqui tem um suporte, retira ele daqui, ó. E você observa aqui também que tem 2 anéis de vedação, que é justamente para evitar o vazamento de óleo. Principalmente que nessa região ele vai trabalhar com fluxo de óleo. O óleo vai sair por um desses daqui, vai passar pelo radiador e vai voltar. Então tem uma tubulação que é de saída e a outra de retorno, certo? O óleo fica circulando. Então você remove aqui esse anel de vedação. Aqui em cima nós temos essa tubulação que justamente ela vai ter a função primordial de levar a lubrificação da bomba de óleo que existe aqui dentro, que você já sabe que aqui dentro tem uma bomba de óleo, para a parte aqui do cabeçote, certo? Então tem essa conexão não somente apenas para o cabeçote, mas também aqui para o lado da caixa de marcha, certo? Então essa conexão vai ser responsável por mandar a lubrificação, isto é, o óleo que vai circular no motor vai passar por aqui, certo? Levando lubrificação para o cabeçote e para outros componentes. Devemos remover também este parafuso. Então, esse parafuso, você observa que ele é um parafuso oco, tá ok? Ele tem um furo aqui no meio. Porque o óleo ele vai passar aqui pelo meio do parafuso, o parafuso é furado, o óleo vai passar pelo parafuso e vai vazar aqui pela lateral. Vazando pela lateral, vai mandar óleo aqui para a tubulação, certo? Porque se fosse um parafuso comum, ia vedar aqui e quando o óleo se encontrasse, ele ia bater e não ia passar, certo? Ele ia voltar. Então esse óleo é um parafuso, melhor dizendo, esse parafuso é um parafuso especial, um parafuso oco e furado para justamente proporcionar a passagem do óleo para a outra parte do motor. E acompanhado dele vai vir uma arruela de latão ou de cobre, ok? Uma arruela de latão
ou de cobre. Por quê? Latão ou cobre. E também às vezes usam de alumínio. Porque o latão, o cobre ou alumínio, eles são materiais mais maleáveis. Eles vão ter uma facilidade maior de vedação. Tá certo? Então, vai ter uma facilidade melhor de vedação. Então, são duas arruelas. Tá certo? Uma em cima e outra embaixo. Beleza, então, se minha voz estiver um pouco rouca, eu peço desculpas porque são muitos vídeos que eu tenho que gravar e às vezes causa essa deficiência. Ok, o próximo passo, vamos retirar aqui o cabo de embreagem, que está posicionado aqui nessa parte do motor. Vamos remover aqui com uma chave 12. Vamos soltar, certo? Vamos afrouxar. Uma chave 12 que não tem mistério. E você já vai tirar aqui da ponta da haste da embreagem. Puxa aqui o cabo. Deixa ele aqui para dentro mesmo, para não atrapalhar. Esta porca você pode deixar aqui ela roscada, para ela não ficar solta aqui com as peças do motor. O importante é quando você estiver separando as peças, o que for peça de motor, você deixa somente numa caixa ou numa bandeja apenas peças de motor, certo? O que for peça que sustenta o motor, por exemplo, esses parafusos aqui que sustentam o motor no chassi, você põe em outro lugar. Evite misturar esses parafusos para você ter mais facilidade e rapidez na hora da montagem. Beleza, agora vamos remover todos os parafusos aqui da lateral desta tampa. Lembrando que aqui tem um parafuso que você não vai conseguir acessar com a chave Allen, melhor dizendo, com a chave L, né? Que é essa daqui, certo? Com a chave biela, com uma chave combinada. Com uma chave combinada, você vai vir e retirar, para evitar tirar esta lateral. Então, aqui eu já fiz esse processo para ser um pouco mais rápido. E vamos agora remover os parafusos. Lembrando que todo esse processo de remoção desses parafusos, também conhecidos como fixadores, tá certo? Fixadores, deve ser de forma cruzada, ok? E reforçando, o motor ele deve estar frio, ok? O motor deve estar frio, melhor dizendo, com a temperatura ambiente. Porque para algumas pessoas, quando a gente fala motor frio, a pessoa já leva para o lado da ignorância. Ele pensa que o motor tem que estar gelado. Tá? Então, vamos... isso até para você também ficar esperto, para ninguém depois querer ficar tirando sarro com a sua cara. Então, na mecânica, existe algumas gírias que algumas pessoas não sabem e acabam interpretando e levando para o lado da brincadeira, certo? Então, tente ser o mais profissional possível. Tente evite, na verdade, brincadeiras no seu local de trabalho. Evite muita brincadeira, como eu falei, no local de trabalho. Por quê? Porque senão o cliente ele vai pensar que você já está íntimo dele. Íntimo que eu quero falar, ele já está muito próximo da sua pessoa. Então não é bom que o cliente ele seja, né, muito próximo, certo? Porque senão as coisas vão se confundir e daqui a um tempo ele vai começar a pedir que você faça as coisas de graça ou até mesmo as coisas no fiado, tá bom? As coisas no fiado. Claro que existem exceções, né? Se um amigo seu de muito tempo, o camarada está meio aperreado, você vai ajudar. Mas cliente do dia a dia, não se faz isso, tá certo? Beleza, porque se você trabalhar de graça, a única pessoa que vai perder vai ser você. Você vai estar fazendo um serviço, de graça, vai perder esse dinheiro e ainda vai deixar de ganhar, porque em vez de você estar fazendo um serviço que esteja trazendo um retorno financeiro para você, você vai estar fazendo um 0,800, como é falado.
certo? Porque muitas das vezes é um dinheiro perdido, tá bom? Então, eu estou falando isso para você porque foi o que eu vivi na oficina e sempre levei tudo para o lado profissional. Sempre tudo para o lado profissional. Tá bom? Então, agora o que acontece? Lembra que quando nós tiramos a primeira tampa lá do motor, daquele motor 150, ele saiu de forma bem fácil. Nós removemos os parafusos e apenas puxamos, né? Puxamos e a tampa saiu. Nesse caso, olha, eu estou tentando aqui remover ele com a mão, puxar aqui com a mão, e ele não está saindo com grande facilidade. Eu até tento acionar aqui a embreagem, eu consigo levantar a haste da embreagem, mas a tampa não sai. Por quê? Agora eu vou lhe explicar. Porque quando o motor ele é montado, melhor dizendo, a tampa ela é montada parafusada, aqui nós temos a junta, como nós sabemos. Então essa junta ela vai sofrer com o uso da motocicleta, com o uso do motor, com o aquecimento que o motor vai sofrer constantemente. Essa junta ela vai se colar tanto nessa tampa como do lado da carcaça do motor. Então vai ficar, entre aspas, com um pouco de dificuldade para remoção desta tampa. E para que isso seja um processo de remoção tranquilo, você deve utilizar um martelo de borracha, certo? O martelo de borracha ele é essencial para você fazer esse tipo de serviço, tá certo? Então, se você observar aqui na lateral, como eu falei também no outro vídeo, existem uns pontos justamente que foram projetados no motor justamente para quando acontecer esses problemas, na verdade não é um problema, né? É um processo. A gente ter como dar pequenas pancadas para essa tampa descolar, certo? Porque o que está colando realmente aí? É a junta, certo? Mas não é cola que foi passada, não. É apenas a junta que atingiu alta temperatura e ficou pregada na tampa e na carcaça, certo? Então, gerou esta união. Beleza, então agora vamos dar aqui umas pequenas pancadas aqui, ó. Observe que ainda não se moveu, ó. Você vem aqui em cima, cuidado para você bater aqui nessa lateral. De preferência não bata, que aqui o material a parede tem uma resistência mecânica menor, isto é, ela é fina e pode quebrar, tá certo? Você bater aqui, quebrou, você vai ter que pagar uma tampa de embreagem para o dono do motor, da moto. Então, você pode dar umas pancadas assim também, olha, por cima. Observa que aqui já está saltando, aqui em cima já está saltando. Então, está sendo ótimo pegar esse motor, por quê? Porque é um motor usado, né? Uma moto usada do dia a dia. Então, vamos encontrar essas características diferenciadas de desmontagem, né? No caso, de um motor novo. Observa aqui, ó, dentro do motor, melhor dizendo, aqui dentro da tampa, que esse camarada, né, dono dessa moto, ele sempre trocou o óleo do motor dentro da especificação do fabricante. Porque quando a gente desmonta, a gente observa que o motor está limpo. Olha, completamente limpo, certo? Está limpo, observa, está totalmente limpo. Porque o óleo ele vai ter não somente a função de lubrificação, certo? Não somente a função de lubrificação, mas também ele vai agir como um agente de limpeza interna, um agente de arrefecimento. É por isso que você deve utilizar um óleo bom. E o óleo bom é aquele óleo especificado pelo fabricante. Tá certo? Agora, eu vou mostrar aqui para você um outro detalhe que está acontecendo para você observar. Que acontece coisas mesmo o motor sendo novo. Esse motor aqui nunca foi aberto, certo? Essa moto é de um amigo meu, ok? E esse motor nunca foi aberto.
Então nós vamos ver coisas agora em primeira mão. Eu aproximei um pouco mais a câmera para você observar um detalhe muito importante. Aqui nós temos o filtro primário, certo? Esse filtro ele vai ser um filtro para reter impurezas sólidas do motor. Nós temos esse filtro de tela primário e nós temos aquele outro filtro que fica aqui na tampa, que é o secundário, certo? Então, observa aqui as impurezas que tem dentro deste motor, tá certo? Dentro desse motor. Eu vou aproximar um pouco mais a câmera aqui dessa região para você observar. Beleza, então, só reforçando, veja só como está o filtro, essa tela, certo? Que é uma tela de filtro, é um filtro de tela, melhor dizendo, cheio de impurezas, o quê? Sólidas. Isso daqui é cavaco de alumínio, certo? Isso aqui é cavaco de alumínio. O que é o cavaco de alumínio? É justamente pequenos pedaços de alumínio que encontramos dentro do motor. Eu vou tirar aqui uma quantidade para você observar. Olha aqui dentro como está. Observa só. Observa só, olha só. Impressionante, hein? Parece uma mina de ouro, né? Parece uma mina de alumínio. Então isso aqui é uma pequena quantidade, olha, para você observar, para você ver que acontece dentro de um motor novo. Mas eu vou explicar para você por que acontece isso. Isso aqui são pequenos cavacos que existem após a fabricação do motor. Porque quando esse motor está sendo fabricado obviamente na fábrica, ele tem que ser furado, certo? Tem que ser usinado, tem que ser feito rosca pela essa parte interna. Então, ficam muitos resíduos que o pessoal da produção, lá na montagem, não consegue retirar. Então, a função específica desse filtro aqui de tela é justamente impedir a passagem desses cavacos para a outra região, para o outro filtro. Legal. Outro detalhe importante é que essa tampa de embreagem, essa limpeza, ela deve ser feita em determinado período, certo? É como se fosse uma troca do filtro. Só que a maioria das pessoas, a maioria dos mecânicos não sabem que essa tampa tem que ser removida para fazer esta limpeza, principalmente nos 1000 km. E essa daqui nunca foi feita, porque olha só o acúmulo de cavaco que existe dentro do motor. Vou tentar puxar aqui mais um pouco para você observar. Olha, vou tentar puxar aqui. Tem muito ainda lá para dentro, tem muito. Ok? Então, vamos aqui para a tampa também, olha. Aqui na tampa, olha. Também tem pedaços de resíduos, olha. Tá vendo? Tem até um pedaço aqui tipo de uma rosca. Aqui, olha. Certo? Então, são coisas que poucas pessoas sabem. Até os próprios mecânicos, alguns, pensam que isso é problema também de um motor. Eles desmontam e não acham nada. Aí eles vão ter que inventar uma desculpa para o cliente. Muito bem. Continuando a nossa aula, uma observação muito importante, que quando a gente remove a tampa da embreagem, muitas das vezes esse anel de vedação, ele vem com a tampa, certo? Então fique atento que na montagem nós não podemos vacilar esquecendo de montar este anel, tá ok? Porque ele vai ser fundamental na vedação da pressão do óleo que vai vir aqui pela bomba. A bomba ela vai puxar o óleo aqui do cárter e vai mandar sob pressão por esta saída. E esta saída vai estar conectada lá na tampa de embreagem. E esse anel vai, quando a tampa entrar, quando a tampa ser montada, ela vai fazer uma pressão aqui nessa região, evitando o vazamento de pressão de óleo pela lateral.
ok? Então, muito atento neste ponto. Em seguida, nós iremos agora remover o sistema de embreagem pela qual nós já conhecemos, como nós vimos lá na motocicleta de 150 cilindradas. Mas aqui nós temos 5 parafusos. Temos um parafuso a mais, e lá no caso era 4. Mas por que temos 5 parafusos a mais? Obviamente, nós iremos ter 5 molas, porque quando aumenta a cilindrada da motocicleta, vai aumentar a pressão também nos discos, pela energia mecânica que é gerada no motor. Então, é por isso que existe uma quantidade maior de molas, porque a pressão que essas molas vão exercer nos discos de fricção devem ser maiores por causa da cilindrada do motor. Agora, em seguida, vamos remover os parafusos, os 5 parafusos do conjunto aqui de embreagem, certo? Aqui nós iremos utilizar uma chave biela 5 milímetros. Aqui nós iremos utilizar uma chave biela 10 milímetros, certo? Você vem e solta. Se você tiver dificuldade, se estiver muito apertado em soltar nessa posição, você pode vir fazer aqui a alavanca L, certo? E dar uma pequena pancada aqui, ó, que ele solta mais rápido. Lembrando que estes parafusos, melhor dizendo, tem que ser soltos em forma cruzada. Então soltamos esse primeiro, segundo, agora vamos aqui para o terceiro, certo? Primeiro devemos retirar a pressão de aperto do parafuso. Próximo este daqui. E por último esse, certo? Ok. Então, vagarosamente vamos soltando a pressão dessas molas, certo? Essas molas nós iremos remover a pressão que ela vai exercer justamente para fazer a fricção, fazer o contato dos discos separadores com os discos de fricção. Quando a mola perder quase a sua força, você já pode ir aliviando de uma maneira mais rápida, certo? Apenas a força inicial. Então aqui a gente remove o parafuso com a mola. Temos uma. Aqui também temos mais um conjunto. Outro conjunto. O conjunto que eu falo é a mola e o parafuso, correto? Tá certo. Feito isso, podemos agora remover este componente aqui. Ó. Ele sai o conjunto? Sai. Mas iremos remover peça por peça. Este daqui, como nós sabemos, é o platô de embreagem, tá certo? Esse aqui é o platô de embreagem, aqui nós temos o rolamento. Disco de fricção, ok? Aqui temos a alavanca de acionamento da embreagem, certo? Também conhecido como eixo de acionamento da embreagem. Esse aqui já vai funcionar de uma forma inversa do motor da 150. O da 150 é acionado pela frente, isto é, de fora para dentro, é pressionado de fora para dentro, de fora para dentro. Já esse daqui, ele vai ser pressionado de dentro para fora. Mas as duas maneiras, as duas formas, eles irão quebrar a força da mola para permitir
a passagem das marchas. Então a gente remove aqui a peça. Agora vem um disco de fricção, certo? Este daqui é o disco de fricção, só relembrando, que isso você já deve saber. Aqui nós temos o disco separador, ok? Aqui temos o disco separador, também nós já sabemos, é apenas um reforço, tá ok? E um detalhe também importantíssimo é que neste modelo de moto, no caso da CB300, aqui nós iremos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 discos de fricção. A gente observa aqui também uma coloração nesse disco de fricção, que iremos observar. Eu irei explicar para você o porquê disso nas próximas aulas. Então, aqui a sequência é simples, é sempre um de fricção, um separador. Aqui vem, olha, fricção, separador, fricção, separador, fricção, separador. O último, olha só, o último ele sempre é o mais fino, tá certo? Ele vai ser o mais estreito, com a parede aqui, com esse diâmetro interno menor, tá bom? E acompanhando o conjunto, nós iremos ter esse anel espaçador, tá ok? Ele é cônico, certo? Ele deve ficar com a conicidade voltada para a parte cônica, voltada para cima, tá ok? Essa parte de baixo, assim, voltada para cima, tá certo? Beleza, então a partir daqui nós temos acesso. Lembrando que temos um outro distanciador também, está preso aqui com a película de óleo. Que a película de óleo vai fazer com que ele fique preso aí. Mas quando nós removermos aqui o cubo de embreagem, nós iremos remover, tá? É só para você ficar ligado. Então aqui, revisando, nós temos aqui o cubo de embreagem, e aqui nós temos a campana, certo? Campana. Este parafuso aqui, ele justamente vai fixar todo esse conjunto, ok? Todo o conjunto, para que ele fique fixo. E se nós observarmos aqui nessa região, deixa eu tentar girar aqui para parecer melhor. Aqui existe umas pequenas partes batidas que representam justamente já o desgaste que acontece na campana, nessa região. E com o passar do tempo vai gerando uma folga, e esta folga vai gerando uma batida aqui dos discos, tá? Quando nós desmontarmos completo, eu irei mostrar para você com mais detalhe, tá bom? Beleza, então agora vamos remover esta porca de fixação, ok? Para remover o cubo de embreagem e a campana. Vamos aproveitar logo um momento. Vou mostrar para vocês que, por exemplo, aqui nessa região, você pode observar que existe aqui batidas, tá certo? Essa batida aqui é normal, porque o disco de fricção, ele vai trabalhar aqui dentro. Ele vai trabalhar aqui dentro, certo? Então, de acordo com quando se aciona a embreagem e solta novamente, esse disco ele vai causar um impacto. Essa ponta do disco vai causar um impacto aqui na campana, não somente na campana, tá bom? E vai causar esse desgaste aqui, vai começar a afundar essa face da campana, tá certo? Então, se você observar que uma campana está essa daqui está iniciando, certo? Isso aqui ainda dá para usar, mas com o tempo isso aqui vai afundando, tá certo? Não existe um padrão
de medição aqui, certo? Você vê, já é muito fundo, é hora de substituir a campana, porque isso vai gerar uma folga aqui no sistema. E essa folga vai ocasionar um barulho quando a motocicleta estiver andando ou passando as marchas. E aqui dentro também, no cubo de embreagem, observa que existe muitas marcas, ok? E essas marcas também são naturais, só não podem estar com marcas excessivas, porque o disco de fricção ele tem esses dentes na parte interna e eles que vão fazer justamente a conexão, certo? A conexão entre o cubo de embreagem e o platô, melhor dizendo, o cubo de embreagem e a campana. Observa só comigo, este disco de fricção, melhor dizendo, observa comigo, este disco separador, ele vai ficar aqui, ele vai estar em contato com o cubo de embreagem. Observa que quando o cubo de embreagem gira, não passa tração para onde? Para a campana. Então é necessário que essa tração venha para a campana, ok? Entende isso aí? E quem vai ser necessário, quem vai ser a peça fundamental para fazer essa transmissão? Porque aqui é o primário, ok? Aqui é o primário. Aqui a energia é a energia que vai para dentro da caixa de marcha. É por isso que é chamado primário, porque vai receber a primeira tração do motor. A primeira energia mecânica gerada aqui pelo motor vai ser transmitida para o primário. Vai vir quem? O disco de fricção. Então, esse disco de fricção, junto com o disco separador, quando for montada a mola, eles vão estar sob pressão. E essa pressão é que vai dar justamente o arrasto, ok? Vai dar o arrasto no componente, tá certo? Então, a campana vai ser acionada pela árvore de manivelas, ok? E o objetivo é transmitir movimento para o primário. Então, como a campana tem o disco de fricção como componente, como elemento mecânico que vai intermediar essa transmissão, porque está montado aqui na ponta, vai ser direcionado, quando esse movimento ocasionar, vai ser transmitido para esse disco e como o conjunto vai estar sob pressão, vai ser enviado para também o disco separador, que é este aqui que fica no cubo. Com isso, levando o movimento para o primário, tá certo? Então, este daqui é o princípio de funcionamento de transmissão de energia do sistema de motor, embreagem e câmbio, tá ok? Beleza, então vamos caminhando para o próximo vídeo. Beleza, então, para nós retirarmos esta porca, nós vimos que no último vídeo nós tivemos que utilizar uma ferramenta especial, que foi essa daqui, para poder fixar o cubo de embreagem e soltar esta porca. Mas caso você possa adquirir uma ferramenta pneumática que tem um torque alto, nós conseguimos soltar essa porca sem a necessidade da ferramenta especial, apenas com o impacto que ela vai gerar aqui na porca, tá certo? Então, vamos fazer aqui o teste. Às vezes, essa porca sai sem precisar botar a ferramenta, tá ok? E às vezes nós temos que colocar a ferramenta para poder essa porca ela sair. Então vamos testar primeiro sem a ferramenta. Ela estava rodando aqui no sentido de aperto. Agora está no sentido de soltar a porca. Então removemos aqui a porca, certo? Foi bem fácil e simples e rápido, né? Aqui nós temos quem? Aquela arruela, certo? A arruela. Em seguida a gente puxa aqui o cubo de embreagem e podemos também remover aquele anel distanciador que fica aqui no fundo, tá certo? Que fica aqui no fundo. Na montagem eu vou explicar para você
toda a função. Caiu aqui uma arruela e essa arruela ela vai ficar aqui atrás, certo? Ela vai entrar aqui para servir de distanciador entre o cubo e o platô. E a arruela, e aqui nós temos a campana. A campana é só puxar, ok? Vai sair o conjunto aqui, ó, campana. Então, nesse caso, a gente observa que a campana ela tem uma pequena diferença em relação à sua área de atrito. Aqui nós temos, olha, um rolamento de agulha, ok? Um rolamento de agulha. E temos uma outra bucha, que vai trabalhar em cima do eixo primário, certo? Esse aqui é o primário. Então, tem a bucha, tem o rolamento de agulha, depois que vai vir a campana, tá certo? Então, nesta aula nós conseguimos remover o sistema de embreagem completo, tá bom? Um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.